Estou de volta para o vídeo 145 de 180 da saga da segunda fase de concursos para cartório. 25º vídeo consecutivo pensando na prova da segunda fase do Rio Grande do Sul, que vai ser no dia 4 de agosto, e na prova de Santa Catarina, que vai acontecer no dia 15 de setembro. Diga de passagem, nós vamos fazer revisão tanto para o Rio Grande do Sul, nesses dias aqui, como para Santa Catarina. Para fazer sua inscrição, entre aqui no nosso site e matricule-se agora mesmo, ok? Vamos então, pessoal, para mais um tema que pode ser cobrado na sua segunda fase e foi objeto de julgamento do Supremo Tribunal Federal no ano de 2018. Eu poderia pegar já desse mês decisão, mas eu estou preferindo pegar pelo menos uns 6 meses para trás, imaginando que talvez o examinador não esteja tão antenado, tão conectado quanto a gente, ok? Geralmente ele cobra ali 3 meses, 6 meses, 1 ano, então é mais ou menos nessa linha. Tudo bem. Senhores, o Estado do Rio de Janeiro editou uma lei, diga de passagem, foi a Lei 2.130 de 93, e o Estado do Rio Grande do Sul fez uma lei parecida, que foi a Lei 5.690 no ano de 2010. O que essa lei do Rio Grande do Sul e a lei do Rio de Janeiro têm em comum? Simples. As duas estabelecem a obrigatoriedade do supermercado manter a figura do empacotador para as compras. Aliás, é muito simples, né, para os deputados se juntarem num determinado local e determinar o que o empresário tem ou não que fazer. Muito fácil isso, né, gente? Fala a verdade. Mas tudo bem. Pensando aí, naturalmente, em direito do consumidor, ou deles mesmos, né, que não gostaram de ficar empacotando as compras, eu imagino que tenha sido isso, foi feita essa lei. Mas a intenção é beneficiar o consumidor, que foi até lá. Me diga aí, segundo o Supremo Tribunal Federal, essas leis são válidas, elas são constitucionais, estão compatíveis com a Constituição ou não? Afinal de contas, nós temos, inclusive, competência para os estados legislarem sobre consumo, sobre direito do consumidor. E aí? Existe a possibilidade ou não? Ora, senhores, o Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido da inconstitucionalidade dessas duas leis. Isso aconteceu no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade 907, oriunda do Rio de Janeiro, julgamento em 1º/8/2017, e também no RE 839/950, com a relatoria do ministro Luiz Fux, julgamento no dia 24/10/2018. Em relação ao Rio de Janeiro, foi o julgamento da ADI 907, que apareceu no informativo 871. Julgamento dia 1º de agosto de 2017. Já em relação ao Rio Grande do Sul, repetindo, RE 839/950, ministro Luiz Fux, julgamento dia 24/10/2018. O Supremo diz que são inconstitucionais as leis estaduais ou municipais que obriguem o supermercado a manter empacotador para as compras. Segundo o Supremo, essas leis são inconstitucionais por violarem o princípio da livre iniciativa que está no artigo 1º, inciso 4, e também no artigo 170 da Constituição Federal. Então, senhores, não pode, por mais boa que seja a intenção do legislador ao estabelecer tal hipótese, o Supremo falou, opa, estamos diante de uma inconstitucionalidade, e não foi nem inconstitucionalidade formal, foi inconstitucionalidade material. Houve um conteúdo lesionado, que foi o conteúdo da livre iniciativa. Então, não falaria aí nem em inconstitucionalidade formal, porque acredito que isso aí é direito do consumidor, mas fere uma norma material da Constituição, que é o princípio da livre iniciativa. Particularmente, o que eu penso sobre o assunto é que os deputados, a menos que sejam empresários, não têm a noção do que isso custa, do que isso representa para o consumidor.
E meu amigo, se você é consumidor e você não gosta do supermercado que não tem empacotador, saia daquele supermercado e vá até o supermercado mais próximo, pelo amor de Deus, né? Nos Estados Unidos, inclusive, não tem nem caixa em vários lugares. Você mesmo vai lá, faz o pagamento. Agora aqui o cara quer estabelecer um ônus, porque assim, gente, fazer gracinha, atirar com pólvora alheia, fazer cortesia com o chapéu dos outros é muito fácil. Então o Estado estabelece um caminhão de tributos para o empresário e, além disso, quer criar emprego às custas do trabalho dos outros. O Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, mandou muito bem, e os deputados que abram. Senhores deputados, estou convidando vocês a... Estou convidando assim, ó, abra o supermercado e coloque lá o tanto de empacotadores que for preciso. Eu sou a favor de gerar empregos, sou a favor de ter o maior número de pessoas empregadas, sou a favor de valorizar o pequeno, o médio trabalhador, mas isso tem que ser feito naturalmente para aquelas pessoas que estão lá no campo de batalha, trabalhando dia após dia para manter sua empresa, para poder enriquecer, sei lá o que. Mas isso aí está dentro do contexto da livre iniciativa, mandou bem o Supremo Tribunal Federal. Ok? Então é isso aí, beijo no coração, tamo junto. Vamos para mais uma estratégia de poder aqui no final dos nossos vídeos. Essa estratégia de poder vem do livro Passos de Gigante e é a seguinte: qual é a importância da linguagem para moldar nossa experiência de vida? Pergunta do Tony. A resposta é absolutamente fundamental. Simplesmente, as palavras que ligamos à nossa experiência se tornam a nossa experiência. Qual é a palavra que você liga ao seu relacionamento? Qual é a palavra que você liga à sua empresa? Qual é a palavra que você liga à amizade que você tem com o fulano? Mesmo que não seja verdade, a palavra que você está utilizando, ou o conjunto de palavras, está se tornando a própria experiência. Então, se você quer, amigo, uma palavra, uma mensagem, mude as palavras que você tem associado ao seu relacionamento, à sua empresa, aos seus colaboradores, e quase que de imediato a sua vida mudará. Beijo no coração, tamo junto e vai que dá.